Então vamos lá, antes de a gente fazer o telhado, a gente vai fazer a aplicação dos materiais aqui nessa laje, nessa coberta, para a gente conseguir manter um padrão aí, para caso a gente queira finalizar o projeto e plotar, né? Então vamos estar fazendo aí uma utilização de um outro tipo de cor. Veja que aqui na laje ele também consegue aplicar, se você der zoom, ele também vai conseguir aplicar o material, beleza? Com relação aqui ao telhado, é o que a gente vai fazer agora. Vai ver como é que vai funcionar aqui a questão da divisão de águas. A gente vai ter vários modelos para seguir, os tipos diferentes de telhado, para a gente construir aqui no Revit, né? Acredito que tem uma aula do AutoCAD que eu mostro a diferença entre elas, e eu fiz pelo Revit a representação gráfica, mas a gente vai fazer agora justamente o que eu fiz lá nas aplicações. Então vamos lá. Depois de aplicar os materiais, você vai estar deixando aqui o espaço da calha. Então primeiro você tem que pensar como você iria dividir esse telhado. Tem várias formas de você fazer isso, certo? A primeira seria fazer o que, ó? Seria eu colocar uma calha no meio aqui da laje e fazer ele com duas águas diferentes, certo? É uma opção. Outra seria o que? Fazer a calha nesse sentido aqui, ó, nesse sentido aqui, no sentido vertical. Aí eu teria também duas águas com a calha no meio. De outra forma seria fazer uma calha nesse espaço aqui de baixo, ó. Faria ela assim, certo? Só nessa parte aqui de baixo, e seria uma água só. Também teria como eu fazer ela, no caso aqui seria mais complicado por causa disso aqui, mas também seria uma opção fazer ela só aqui na frente. Então vamos lá, eu vou fazer o modelo que é duas águas assim, e o modelo que é duas águas assim, certo? E o modelo também que é uma única água. A gente vai ver os três tipos nessa aula, tranquilo? Então o espaço que eu vou deixar para calha vai ser de 20 centímetros em todos os casos. Quer dizer, nos dois primeiros casos, e no outro eu vou aumentar ela para 30. Então como é que eu vou fazer aqui, ó? Você vai na planta de piso no tipo coberta, certo? Aqui, ó, eu já não preciso mais ter essa vista de baixo, então subjacência, faixa de nível base, pode colocar nenhum. Aqui você vai estar, ó, arquitetura, telhado. Não se preocupe agora com essa questão do tipo de telhado, a gente pode resolver isso daqui a pouco. Vamos escolher isso aqui, ó, telhado básico genérico de 125 mm. Você vem aqui em editar tipo de telhado, duplicar, você vai colocar aqui, ó, telhado número 1. OK. Editar, espessura do telhado. Espessura do telhado considerando somente as telhas, certo? Sem considerar caibros, ripas e linhas. Vai ser só as telhas, beleza? 0,03 centímetros, beleza? Você vai dar um OK. OK de novo. E aqui você vai escolher, por exemplo, onde é que vai ficar a calha. Então aqui, ó, eu tenho isso aqui, que seria o meio da parede, ou seja, a minha calha, eu vou fazer ela no meio aqui, certo? Tendo cuidado para ela ficar com, por exemplo, 20 centímetros de distância. Então eu vou fazer aqui, ó, esses pontos aqui internos, certo? Do telhado. Fiz aqui. E para ela ter 20 centímetros, eu vou fazer o que, ó? Do meio, eu vou baixar aqui 10 centímetros. Então, por exemplo, eu cliquei aqui e ele está me mostrando 70 centímetros. Aqui eu vou colocar 0,80. Por que isso? Para ele ficar 10 centímetros antes do que eu queria aqui na calha. Que seria a forma mais simples de eu explicar isso para vocês. Aqui está o segredo do telhado. São justamente essas inclinações que você coloca para ele. Por que eu não vou fazer os dois telhados de uma vez? Porque não vai dar certo. Se eu faço duas águas de uma vez, ele não vai entender o que eu quero. Eu tenho que fazer primeiro uma água, certo? Finalizo ela, para depois eu fazer a outra, tá? Então primeiro aqui eu vou fazer esse lado do telhado, deixar 10 centímetros de distância do meio, ou seja, o meio era aqui, e eu coloquei mais 10 centímetros para ela se afastar mais um pouquinho, beleza? Mas o segredo está aqui, ó, nessas linhas de inclinação, onde elas representam aqui qual lado vai estar inclinado. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo que todas as linhas estão recebendo inclinação. Para isso, para eu ver isso aqui, eu olho que elas têm esse triângulo que representa inclinação,
certo? Para eu fazer com que o meu telhado fique da forma que eu quero, eu vou ter que fazer ele ter uma única inclinação para o lado de cima. Então o que é que eu vou fazer? Seleciono todas elas, todas as linhas, certo? E vou estar clicando aqui, ó, em definir inclinação. Você vai desmarcar, beleza? E somente a linha que eu quero que incline é que vai receber um valor de inclinação. Então, por exemplo, eu quero que o meu telhado ele fique rente aqui com a laje nesse espaço aqui e todo o resto dele obedeça essa inclinação. Então essa linha daqui é a única que vai receber a inclinação, beleza? Vamos para a prática aqui. Vou definir aqui, ó, marcando aqui a inclinação, clicando na linha, e aqui aparece o valor que eu quero, ó. Apareceu 57%, eu vou colocar aqui 15%, ó. 15, enter. Vou clicar aqui, ó, em concluir para a gente ver o que é que vai acontecer, ó. Vou aqui no 3D e vou observar que nessa parte aqui, ó, que é o telhado, ó, tá vendo aqui que essa daqui é aquela linha que eu coloquei 15%. Todas as outras que não têm a inclinação vão obedecer a essa inclinação, certo? Isso é muito importante, porque se eu vou aqui e deixo todas elas marcadas, ele vai ficar com 4 águas diferentes, entendeu? Então, se eu quero uma única água aqui, ó, eu vou deixar só uma linha marcada, beleza? Então aqui, ó, ficou somente essa daqui do meio do projeto marcada. Se eu habilitar as outras aqui na inclinação, o que é que vai acontecer? Ó, vou botar aqui 15% também. Ele vai criar um telhado com 4 águas diferentes, certo? Então aí depende do que você quer fazer. No meu caso aqui eu vou querer que ele fique só com um lado. Se eu marcar, por exemplo, só esses dois lados aqui, ó, deixar só os dois com inclinação, só essa daqui e essa, ele vai fazer um telhado com 2 águas. 2 águas a partir do meio, ficando mais alto, beleza? Então depende muito aí do que você quer fazer. No meu caso aqui, que a gente está tentando fazer, vai ser os dois lados apontando para o meio da laje. Então aqui, ó, aquele espaço de 10 centímetros que eu falei é porque o próximo lado aqui também vai distanciar aqui 10 centímetros para eu fazer aqui uma calha com 20 centímetros no meio. Então vamos continuar aqui, ó, coberta de novo. Venho aqui para essa parte de cima agora, ó, telhado, o mesmo plano que eu utilizei, ó. Dessa vez, em vez de retângulo, eu vou usar linha. Clico aqui, ó, venho até aqui, ó, antes da coberta da caixa d'água, contorno ela, certo? Não esquecer disso, senão ele vai passar a telha por dentro das paredes. Faço aqui, ó, vou fechar aqui, certo? Não se preocupe agora, ó. Aqui tá vendo o triângulo, esse triângulo aqui, ó, daqui para cá são 10 centímetros, então vou fechar aqui no triângulo, vou finalizar aqui, ó, esse triângulo representa o meio dessa parede. Venho com modificar, primeira coisa que eu vou fazer, clico nessa linha de baixo, e aqui, ó, eu vou estar colocando ele 10 centímetros mais para perto dessa linha, então se aqui tem 70, eu vou colocar 60, para quê? Para que aqui, ó, tenha 20 centímetros no final de tudo, ó. Então aqui tem que ter 20 porque é o tamanho da calha que eu quero, beleza? Então olhando para esse telhado aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Se eu quero que ele fique fixo aqui e o resto dele incline, eu vou desmarcar, no caso, todas essas linhas, exceto a principal, que é a do meio. Então eu desmarco aqui, ó, essa daqui do meio eu vou colocar 15 e tá pronto, ó, confirmar. Vamos olhar no 3D, ó. O meu telhado, ele ficou assim, ó, certo? Deixou um espaço aqui no meio para eu fazer a calha e ficou rente aqui com a laje. Então quando eu criar a minha calha, eu vou colocar a altura que a telha tem em relação à calha, beleza? Vamos aplicar o material. Então aqui o material de telha faltou criar, ó, gerenciar materiais. Vamos aqui, ó, criar novo material, identidade, vamos chamar aqui de telhas, gráficos, utilizar aparência, padrão aqui, você pode colocar linhas verticais ou vertical de 1,5, certo? Vou colocar aqui vertical de 1,5.
Aparência, você vai colocar aqui, ó, substituir, abre a segunda pasta, procura aqui telhado, e aqui você escolhe o tipo de telha que você quer. Eu vou escolher esse azulejos espanhol vermelho 3, certo? Fecho aqui, clico na imagem e vou aumentar, ó, veja que ele está pegando uma amostra bem pequena nesse caso aqui. Você vai dar uma aumentada aqui para ele ficar um pouquinho mais realista. Vou colocar aqui 4 metros, beleza? Vou colocar aqui concluído, ok. Clico no telhado. Então concluindo aqui, ó, clica no telhado, pintura, escolhe aqui as telhas que você criou e aplica na superfície, ó, para ele ficar um pouquinho mais realista, ó, certo? Então a gente teria aqui outros tipos de telhado para a gente fazer, certo? Vou até salvar aqui o arquivo, para caso eu precise ele consiga voltar para esse modelo aqui. Mas, por exemplo, eu quero fazer um outro tipo de telha, eu não quero mais esse aqui. Como é que eu vou fazer, ó? Apaguei aqui. Quero fazer agora, como eu falei, 2 águas com ele no meio aqui, para vocês entenderem melhor essa distância aí da calha, tá certo? Coberta, você vai pegar aqui arquitetura, telhado. Primeira coisa que você vai fazer, eu vou ver qual o meio da minha parede. No caso, em vez de eu pegar o meio dessa aqui, ó, vou pegar o meio dessa aqui. Então, a metade aqui seria esse triângulo aqui, certo? Então, eu vou fazer primeiro, ó, aqui pra cá. Fecho aqui, veja que isso aqui é internamente, beleza? Fiz aqui, tranquilo? Modificar, como eu quero aqui que aqui tenha 20 centímetros de calha, essa linha daqui ela vai deslocar para a direita, para minha direita aqui 10 centímetros. E o outro lado do telhado eu vou fazer ele deslocando 10 centímetros para o outro lado, beleza? Então clico nessa aqui, ó, a distância que ele me dá aqui 1,30. Então aqui vai ser quanto? 1,40, certo? Então aqui, ó, como é que eu faço para essa parte aqui ficar fixa e essa outra aqui obedecer a inclinação? Você vai selecionar essas 3 linhas aqui, desmarcar a inclinação, beleza? Não esquecer disso. E essa daqui, ó, eu vou atribuir 15% de inclinação, certo? Se você deixar 57 vai ficar muito alto, então coloco 15. Concluído, ó, eu vou ficar com isso aqui, ó, agora, ó, beleza? Então vou ter isso aqui nesse lado. Para esse outro lado aqui vai ser a mesma coisa, ó, coberta, telhado, linha, e aqui você vai fazer esse contorno aqui ao redor da caixa d'água. Chegou aqui, você pode parar aqui no triângulo, certo? Descer aqui, ó, parou aqui também, finaliza aqui, ó. Então primeira coisa, modificar, clico nessa linha daqui. Tem quanto aqui? 1,30. Você vai colocar essa linha mais para a esquerda. Então, em vez de 1,30 vai ser quanto? 1,20. Vai ser menos. No caso, ele vai andar para a esquerda. Beleza? Para essa linha aqui ficar fixa, o que é que você vai fazer? Seleciona essas outras linhas aqui, ó, e você vai desmarcar a inclinação delas. Só quem vai receber a inclinação é essa daqui. Então, essa daqui você vai colocar 15%. Conclui, ó. Você vai ter isso aqui, ó, esse telhado aqui. Pode aplicar o material para ele ficar mais realista. A calha no meio, beleza? Então você teria essas formas aí, tranquilo? Caso você queira, você poderia tentar também fazer uma água só. Também poderia ser feito, certo? Em vez de fazer com 2. Vamos lá. Fazer com uma água só. Coberta. Traz aqui telhado, linha, vai fazer esse contorno aqui todo de uma vez, certo? Faço ele todo aqui, ó, todo interno. Depois que você fizer, você vai colocar aqui no final um afastamento, ó, modificar. Aqui você precisa ter um valor, por exemplo, aqui eu tenho 0,15. Para ele ir lá para cima eu vou colocar quanto aqui? Mais 20. Então 0,35. Veja que ele aqui, ó, ele está mostrando agora que tem 20 centímetros, beleza? Então como é que eu vou fazer aqui com relação a essas linhas? Vou tirar todas elas, menos a que fica na calha. Então aqui vai ficar desmarcado. E essa daqui vai ficar com 15, beleza?
caso aqui tanto faz, pessoal, eu mudar tanto aqui quanto aqui, a mesma coisa, tá? Um modifica o outro. Confirmar. O que é que vai acontecer nesse caso aqui, ó? O telhado aqui com essa inclinação de 15%, como ele é muito grande, muito mais comprido do que os outros dois, ele passou da altura da minha parede, ó. Então, ou eu altero a altura dessa parede aqui, certo? Ou eu diminuo a inclinação, tá? As duas formas funcionam. A primeira seria, em vez de eu ter uma parede aqui de 1 metro, ela teria um valor maior, só que aí ficaria um pouquinho mais feio o projeto, né? Essa daqui também teria que acompanhar, enfim. É mais fácil eu fazer o que? Em vez de usar 15%, eu vou estar utilizando 12%, certo? Então isso aí já me garantiria que ela iria ficar um pouquinho mais baixo do que a parede, beleza? Então ela ficaria nesse formato aqui, ó. Aplico o material, apliquei, ok? Então esses seriam os dois tipos de material que você, quer dizer, os 3 tipos de telhado que eu aconselharia você a fazer, tá? No nosso caso a gente vai usar o primeiro tipo, certo? Aquele primeiro tipo lá que eu salvei, tá, o projeto. Ver se ele consegue voltar, senão a gente vai ter que ver aqui como fazer de novo o projeto, ok? Mas ele voltou. Então, agora ficou faltando só a calha, né? Pra gente finalizar aqui a nossa coberta. Como é que eu vou criar uma calha aqui? Tem a calha automática, que nesse caso aqui não vai servir muito, porque ela fica abaixo da laje. E a calha que eu queria é de um modelo bem específico, então a gente teria que construir essa calha. Essa forma de construção que eu utilizo para fazer a calha, ela é bem genérica, então você pode construir basicamente qualquer estrutura a partir dela. Como assim qualquer estrutura? Qualquer estrutura que não tenha pronta no Revit. Então se eu quero fazer uma parede, por exemplo, de combogó, você consegue fazer ela com combogós bem diferentes do tradicional, né? Então você consegue fazer também a calha. Então como é que você iria fazer nesse caso aqui? Você ia para a coberta, certo? Você iria vir aqui em parede. Aqui você iria fazer, ó, uma parede a partir desse ponto aqui, ó, mais ou menos aqui, assim. Espaço. Vou criar aqui uma parede com tamanho qualquer, certo? Com qualquer tamanho no sentido contrário da calha. Por exemplo, eu tenho a calha nesse sentido aqui. Eu vou fazer a minha parede de exemplo assim, ó, nesse sentido aqui. Aqui eu vou colocar ela com 20, ó, 20 centímetros. Então aqui eu tenho meu exemplo de parede. Qual a altura? Não importa. A altura não vai importar nesse caso. Eu quero é que você faça só uma parede aqui com 20 centímetros, que ela esteja no lado oposto da calha. Então, se a minha calha é assim, eu vou fazer a parede assim, certo? Vou fazer de novo para vocês entenderem. Parede, ó. Minha calha nesse sentido aqui, ó, nesse sentido horizontal, eu vou fazer minha parede no sentido vertical. Beleza? Para quê? Para que seja possível editar a geometria da parede livremente. Você vai vir aqui em vista 3D, certo? Eu estou vendo a minha parede aqui, ó, ela flutuando aqui, certo? Clica na parede e aqui você vai escolher, ó, uma vista nessa caixinha que me deixe ver ela frontalmente, tá? Com relação aqui à estrutura frontal, você vai selecionar ela e você vai, ó, alterar as dimensões dela. Então aqui eu posso alterar a altura que eu quiser que ela tenha. A altura da calha eu vou colocar com 20. Então como é que eu altero isso aqui? Seleciona a parede, clica aqui em editar perfil. A edição do perfil é responsável por fazer qualquer geometria em uma parede, beleza? Editar perfil, clico aqui, ó, na linha, vou colocar ela com, aqui você quando desloca ele pergunta se você quer remover a restrição da parede. Você coloca aqui, quer remover, beleza? Vai colocar aqui, ó, ponto 20 centímetros. E aqui tu vai desenhar a tua calha. Como é que eu sei um desenho aqui de calha? Basicamente a calha é uma estrutura de metal que eu posso fazer com uma determinada espessura. Por exemplo, eu quero que fique com 2 centímetros de espessura metálica. Você vai pegar essa linha daqui, ó, apagar de cima. Pega aqui a linha. Aqui você vai andar, ó, 0.02, certo? Para baixo aqui eu tenho quanto? Eu não tenho 20. Então eu vou fazer 20 menos 2, 18. Então 0.18.
Pra cá eu tenho quanto? Ó? 18. 18 menos 2, 16. Ponto 16. Eita. 16 não. 14, né? Aqui 18. Aí vai ter 2 aqui. Mais 2 aqui. Então vai ficar ponto 16. Pronto. 16. De novo essa parte aqui. Então aqui ó, desse 2 pra cá eu vou fazer ponto 16. Pra cima, finalizo aqui, fecho aqui. Tipo uma calha bem básica mesmo. Confirmo aqui. E aqui ele está dizendo que seria melhor a maneira de controlar o topo espaço a partir do diálogo, propriedades, enfim. Mas estarei aqui o modelo que eu utilizaria aqui para calha. Professor, mas isso não é uma parede? Se você trocar o material aqui por um material metálico, vai deixar de ser uma parede e vai passar a ser alguma coisa metálica. Então você pode também fazer esse tipo de procedimento, né? Então posso criar o que eu quiser com o material que eu quiser, beleza? Vou fazer aqui de alumínio. Tranquilo? Ó, com alumínio aqui. Sim, professor, e como é que eu coloco ela aqui para ela ficar no comprimento que eu quero aqui? Como é que faz? Você vai selecionar ela, vai lá na coberta e você vai mover, ó, a partir dessa ferramenta aqui, ó, mover. Clica nesse ponto aqui, ó, e você vai trazer ela para cá, ó. Beleza? Tá, e como é que eu faço para ela aumentar para lá? Puxando? Não. Lembra que eu pedi para você fazer nessa direção oposta? Porque aqui, ó, você vai colocar justamente esse comprimento aqui no valor da espessura da parede. Você vai entender agora. Vou ver qual a distância que eu tenho desse ponto para cá. Ó. Cota, no caso aqui anotar, alinhada. Daqui para cá eu vou ter quanto? Ó? Até a extremidade aqui. 12,20 metros. Seleciono aqui a calha que eu criei, editar tipo, vou fazer aqui o que? Duplicar. Por quê? Se eu não duplicar, ele vai fazer isso em todas as paredes que eu fiz, então cuidado aí nessa parte, beleza? Você vai ter que duplicar aqui e chamar isso aqui de calha. Se não fizer isso aí, você vai ter uma surpresa quando você der OK aqui, tá? OK. Editar. Aqui em espessura você vai colocar 12,20. OK. OK. Aqui, ó, ele já deu um aviso, ó, as paredes alçadas sobrepõem, você dá um OK. Por quê? Porque ele criou para a esquerda. Então você vai pegar ela e vai mover ela para a direita, ó. Mover, selecionar e mover. Clica aqui, ó, nesse ponto aqui e traz ela para cá, ó. Certo? Vamos ver aqui no 3D como é que ficou. No 3D, ó, eu tenho um elemento aqui e as telhas estão lá embaixo. Como é que eu ajeito isso? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar as telhas aqui e você vai colocar um deslocamento de base, ó, 0,20. A mesma altura que foi utilizada para fazer a calha, ó. Aqui você também vai ter 0,20. Certo? Então aqui da telha vai escorrer para a calha. Professor, mas e essa distância aqui para os perfeccionistas, né? Como é que eu faço para eu diminuir essa distância? É fácil, seleciona o telhado, clica aqui em superfície, no caso superior, editar perímetro, e aqui, ó, você aumenta aqui mais ou menos para o centro da calha, não precisa ser muito não, só mais ou menos aqui, ó. Confirma. Para quê? Para ele ter uma distânciazinha aqui dentro da calha, certo? Para a telha vir para dentro da calha. Desse lado a mesma coisa. Seleciona o telhado, editar perímetro. Lembra de colocar aqui numa vista superior. Clica e arrasta aqui para dentro da calha. Poderia fazer isso também no nível coberto, tá bom? Confirmou, tá aqui, ó. Professor, mas praticamente não dá para ver no 3D. Sim, mas dá para ver no corte, ó. Se eu for aqui no térreo e ver esse corte aqui, ó. Veja como é que ficou a minha estrutura aqui, ó. Ficou a calha e as telhas caindo dentro dela. Então veja que isso aí, ó, já é algo que fica um detalhamento bem melhor no corte.
Se você não faz esse tipo de detalhamento, você vai ter aí mais trabalho para detalhar isso, ok? Fica mais bem feito, ó. Tranquilo? Então aí seria a aula de telhados, calhas, coberta praticamente, tá bom? Acho que uma aula tão completa.